estar continuando nosso estudo sobre o livro da missionária Durvalina. Onde o título do livro é Missão de Interceder, Oração e Obra Missionária. E a gente falou na semana passada sobre o primeiro passo da intercessão, é que nós devemos orar primeiramente por nós mesmos. Que a primeira aula, todo intercessor que quer uma vida de oração necessita buscar conhecer a Deus a quem ora. E uma oração eficaz começa por conhecer a Deus, quem Ele é e seus caráter, os seus atributos e seus princípios. Conhecendo a Deus e a sua palavra, podemos fazer orações que se alinham com a vontade de Deus. Somente pela palavra podemos fazer orações que sejam de acordo com a vontade dele. Pois as Escrituras nos mostram suas vontades, propósitos e princípios. E antes de tudo, o intercessor deve ser um adorador. É chegar até a Deus em adoração. É adorar, fazer o que Ele nos dá. É não chegar a Deus pelo que Ele pode nos dar ou agradecer pelo que Ele nos deu. Pois orações assim não estão de fato adorando a Deus pelo que Ele é. Porque no final a gente está pensando no que nós queremos e no que nós ganhamos, não o que Deus é em seu caráter, em sua essência. Portanto, o primeiro passo para que o intercessor seja eficaz na sua vida de oração é buscar conhecer a Deus, saber a vontade de Deus e ser um adorador. E hoje veremos que a oração deve atingir um relacionamento pessoal com Deus. É como a dona Luísa falou, antes de se converter, ela achava que Deus era um Deus distante, mas é exatamente o contrário. Deus é um Deus pessoal, que é relacionamento, que é uma relação íntima. E hoje a gente vai se aprofundar sobre a oração, que deve ser uma troca entre a pessoa que ora e Deus. Vamos orar primeiramente. Pai, em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Graças te damos por mais essa noite. Como o Senhor é bom de podermos nos reunir, estarmos num local reunidos para louvar-te, para adorar, para agora nesse momento ouvir a tua palavra, Pai. Que o Senhor possa estar conduzindo esse estudo, que o Senhor possa estar nos fazendo refletir, pensar, meditar na tua palavra e ver se nossas orações estão de acordo com a tua vontade, se nossas orações são as orações que agradam aos teus ouvidos, Pai. Que o Senhor possa estar guiando o Espírito Santo a nos conhecer quem verdadeiramente o Senhor é e que possamos, Pai, ser agradáveis a Ti. Em nome de Jesus, eu oro e te peço. Amém. Primeiro ponto para que possamos desenvolver uma relação pessoal com Deus, devemos desenvolver um relacionamento pessoal com Deus. Primeiro ponto, desde sempre o mundo foi cheio de ídolos, de crianças a adultos que idolatram o quê? Cantores, atrizes, atores, jogadores de futebol. Esses fãs, eles sabem tudo sobre seu ídolo, quando nasceu, onde cresceu, quem são seus pais, quem são seus irmãos, onde começou a sua carreira, quando foi, com quem casou, com quem namorou. Eles conhecem e adoram seus ídolos. Porém, a idolatria é uma via de mão única. Seus ídolos não conhecem quem são essas pessoas. Seus fãs, esses ídolos não conhecem seus fãs, seus sentimentos, suas tristezas, seus desconfortos, suas alegrias, suas qualidades, seus defeitos, seus pecados.
Deus, desde o princípio, é um ser relacional. É assim com a Trindade já. E foi assim com Adão e Eva. Desde o princípio, Deus criou Adão e Eva para ter um relacionamento com o Senhor. E é assim conosco. Deus quer uma relação pessoal com Ele. Deus quer que o conheçamos, mas também quer nos conhecer. E é claro que Deus é onisciente, sabe tudo sobre nós. Ele sabe nossos anseios e alegrias, porém Deus quer saber disso através de nossas orações. É através das nossas orações que Deus quer saber o que nos aflige, quais são nossas alegrias, quais são o nosso desconforto, quais são as nossas tristezas. Ele sabe, mas Ele quer ouvir da nossa boca. Adão e Eva foram feitos à imagem e semelhança de Deus, para manter permanentemente o relacionamento de Deus com os homens. O pecado quebrou essa relação, mas Deus enviou seu Filho para restaurar a relação do homem com Deus. E Jesus disse que esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. É interessante que a palavra conhecer na Bíblia, ela tem o sentido de intimidade. É como de um casal, a intimidade de um casal. Se você chegar com um hebreu e falar que você conhece fulano de tal, ele vai achar estranho, porque a palavra hebraica conhecer é uma palavra que denota intimidade, um relacionamento muito pessoal. E quando Jesus fala que a vida eterna é essa, que conheça o único Deus, Ele quer que todos os homens tenham uma relação íntima com Deus, uma relação pessoal com Deus. Não seja uma relação superficial, mas Ele quer profundeza na sua relação com o homem. Portanto, ser cristão é ter relacionamento pessoal com Deus através da oração. A oração é a comunicação e a comunhão de Deus, entre Deus e o homem. E ela depende muito da concepção que nós temos de Deus. E a gente entra no ponto 2. A oração como um meio de desenvolver a imagem perfeita de Deus. Qual é o seu pensamento quando você imagina Deus? Qual a imagem que cada um de vocês tem quando imagina quem Deus é? Para alguns, Ele é um pai bondoso, que não permite mal algum aos seus filhos. E se algo der errado, eles ficam decepcionados com a perfeita bondade do pai. Se Ele é um pai bondoso e perfeito, por que Ele não me deixou atingir aquele mal sobre a minha vida? Para outros, é o exemplo da mulher de Jó, que questionou o marido: ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Por quê? Enquanto Deus era bom, Deus deu tudo para Jó. É um ótimo Deus. A partir do momento que Deus tira tudo, permite que o diabo tire tudo da vida de Jó, o que ela faz? Deus não é bom, amaldiçoa seu Deus e morre. Para outros, dizem que a nossa relação de Deus depende da relação que temos com nossos pais. À luz da psicologia, isso pode ter um fundo de verdade, porém não podemos tornar por absoluto isso. Tem um livro muito famoso chamado A Cabana, que o rapaz ele tem um encontro com Deus. Só que por ele ter um relacionamento conturbado com seu pai terreno, Deus se mostra como mulher. Eu não vou entrar nas polêmicas, mas tipo assim, isso não pode ser absolutamente verdadeiro. Por quê? Pois quem produz a imagem perfeita de Deus em nossos corações é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai delinear a forma perfeita de Deus em nosso coração.
O Espírito Santo produz em nossos corações a forma perfeita do Pai, independente da nossa concepção negativa do Pai terreno. Então não importa se seu pai foi abusador, seu pai foi violento, seu pai foi ausente. Quando você está em oração com Deus, o Espírito Santo vai moldar o Pai como Ele é, Deus como Ele é, bondoso, perfeito, amável, exigente também, justo. É isso que o Espírito Santo vai fazer em nossos corações. O Espírito Santo concilia em nós a visão de bondade de um Pai perfeito com a visão do soberano Senhor exigente. Em uma visão equilibrada produzida pelo Espírito, podemos ver que o mesmo Deus que dá é o mesmo que retém. O Deus que perdoa é o mesmo Deus que disciplina. O Deus que provê é o mesmo Deus que permite a falta. O Deus que protege é o Deus que permite martírio, como a gente viu tanto na história da igreja. O Deus que cura é o mesmo Deus que permite a morte. Mesmo Deus respondendo negativamente, Ele continua sendo perfeito e a sua imagem, ela não deve perder o brilho. A gente não pode perder a maravilhosidade de olhar para Deus só porque Ele respondeu negativamente. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo perfeito, Ele continua sendo maravilhoso. A missionária Durvalina deixa um testemunho pessoal nesse trecho do livro que diz assim: um dia, orando por minha mãe, que estava enferma há anos, eu dizia: Deus, há tanto tempo estamos suplicando, tantos irmãos estão intercedendo, o Senhor não vai atender? Ele falou-me no íntimo, trazendo-me a mesma resposta que deu a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Êxodo 33, 19. Eu o louvei pela capacidade que me deu para entender e aceitar que o seu propósito para ela não era demonstrar a compaixão pela cura, mas a graça de recebê-la no lar celeste. Então, que para eu e você possamos compreender a imagem perfeita de Deus, devemos manter com Deus um relacionamento de amizade e amor, como a missionária Durvalina mantém. E como o primeiro e maior mandamento diz: amar a Deus acima de todas as coisas. E para manter o relacionamento de amizade com Deus, oração. É na oração que desenvolvemos um relacionamento com Deus. Oração é conversa, é diálogo, é encontro com Deus, é um encontro com Deus. E qual é o conselho que Paulo dá em 1 Tessalonicenses sobre oração? Abra comigo em 1 Tessalonicenses 5,17. Achou, Leni? Pode ler para mim? Orai sem cessar. Exatamente. Recomendação de Paulo é: orai sem cessar. Paulo está indicando que a prática de oração é o quê? Um modo de vida. Se é toda hora devemos orar sem cessar, é o quê? É um modo de vida a oração. A vida em oração não quer dizer que estaremos ajoelhados, com as mãos juntas e formulando frases litúrgicas, como fazemos em certos momentos. A vida em oração é quando a nossa alma está constantemente voltada para Deus. Nossos sentimentos, nossas vontades, nossos pensamentos expressam o amor que sentimos por Deus. É essa a vida em oração. E é
é dessa forma que devemos viver, sempre buscando em nossa mente, nossos pensamentos, nossas vontades, nossos sentimentos, buscando, expressando o amor que nós sentimos por Deus. O terceiro ponto é que por meio da oração podemos ter a percepção da imagem que Deus tem de nós. A melhor forma de nos conhecer é pela forma que Deus vê a gente. Nem nós conseguimos nos conhecer, nem nós conseguimos nos conhecer tudo. Porém, é possível conhecer a nós mesmos pela imagem de Deus, através da oração, especialmente da oração de quebrantamento e de confissão. E a gente vai ver cada um desse tipo de oração. Primeiro, oração de quebrantamento. Oração de quebrantamento é abrir o coração, a alma diante de Deus. É expressar dores, inquietações, decepção com nós mesmos ou com outras pessoas. É quando desabafamos, quando reclamamos, quando reconhecemos as fraquezas, confessamos os pecados e recebemos o conforto e perdão do Pai. Isso é extremamente relevante nos dias atuais, onde temos o que? Uma teologia da prosperidade e do coach, onde esses pastores, coach, eles exaltam o que? O homem, que o homem junto ao Pai, a Deus, ele é exaltado junto ao reino. Ele tem a mesma posição, ele é filho de Deus, então ele deve ser o que? Próspero, ele deve ser feliz. Porém, antes de sermos filhos, a gente tem que lembrar que antes de tornar Deus nos adotar, veio a cruz. É pela cruz que nós devemos nos basear. É pela cruz que mostra a nossa miséria. E só obtém perdão aqueles que confessam sua miséria e falha para se manter santo. Então, antes da glória de sermos filhos e estarmos junto com Deus, a gente tem que lembrar que a cruz mostra quem a gente é. Pecadores, falhos, que necessitam da graça de Deus, do favor imerecido de Deus. E quando examinamos nós mesmos, abrimos nossas almas e expomos quem nós somos, sem as máscaras que o ser humano usa no convívio social, como pai, como mãe, como mulher, como profissional, como estudante. Tudo isso mostra o que a gente tem que ser, usar máscaras no convívio social. Porém, Deus quer que a gente seja aberto, que nossa alma fale diretamente com Ele, o que nós somos. Deus está nos tratando e nos guiando para ter a consciência de quem nós somos. Nós somos pais, somos esposas, somos trabalhadores, mas Deus quer mostrar realmente quem nós somos lá no fundo, que somos pessoas que necessitam o quê? Da graça de Deus, que necessita conhecermos, vermos que somos falhos, que necessitamos da graça de Deus, para no final parecer mais que Cristo. Esse é o objetivo de reconhecermos quem nós somos, para que a graça abunde em nossas vidas, para parecermos mais com Cristo. Examinar a nós mesmos é olhar nossas ações e reações à luz da presença de Deus. Nesse olhar para dentro, vemos quem nós somos sem a capa da espiritualidade, que muitas vezes engana a pessoa se achando super crente. Não é porque você está na igreja toda semana, você ora toda semana ou todo dia, você lê Bíblia todo dia, isso não te faz alguém alguém muito espiritual. É só quando você está em oração, abrindo seu coração e mostrando que aquilo que você faz é só superfície.
você mostra quem você é de verdade para Deus. E nesse tratamento, Deus quer que demonstremos um coração sincero, humilde e que busque a Deus em primeiro lugar. Deus nos faz reconhecer nossa miséria e fraqueza para que nos tornar mais dependentes da sua graça. Deus nos faz crer que as debilidades que o pecado provocou podem ser tratadas pela suficiência da graça que não tem limite. Um exemplo claro disso foi Paulo. Esse foi o tratamento de Deus para Paulo. Quando Paulo pediu ao Senhor que tirasse o espinho da carne, qual foi a resposta de Deus? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo entendeu que o tratamento de Deus tinha a intenção de perseverá-lo do orgulho, porque em 2 Coríntios 12:7 diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Então, Deus mostra a nossa miséria, por quê? Porque Ele quer mostrar que a graça dele é suficiente, que não precisamos, não somos fortes, não conseguiremos ser santos, mas com a graça dele é suficiente para nossas vidas. Oração não é um monólogo, é um diálogo, uma conversa, e como toda boa conversa precisamos ouvir. Deus deseja comunicar-se conosco, então nós devemos treinar o quê? Nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus. Devemos treinar nossa audição espiritual. Deus pode falar audivelmente para alguns, como tem pessoas que conseguem ouvir a voz de Deus claramente. A outros, Deus fala através da palavra, através da escritura. A outros, Ele fala através de uma pessoa que vem com uma palavra. A outras pessoas, Ele fala por meio de uma pregação. O importante é estar sensível à voz de Deus e saber reconhecê-la. Às vezes, a pessoa consegue ouvir a voz de Deus numa ministração. E ela tem que estar sensível a reconhecer que é Deus falando através daquela palavra. O processo que Deus nos faz passar na oração de quebrantamento nos mostra quem nós somos, a fim de sermos transformados como Cristo é. Essa questão. Quando oramos em quebrantamento, Deus nos mostra quem a gente é, para que a gente seja transformado como Cristo. A segunda oração é a oração de confissão, que é sobre perdão e santificação. Ao fazermos uma oração de quebrantamento com sinceridade de coração, o Espírito Santo nos conduz à oração de confissão, onde destacamos 4 etapas. A primeira etapa é sensibilidade ao caráter santo de Deus. Se aproximar de Deus como o mesmo temor de Isaías. Isaías, quando Deus viu a Deus, o que ele disse? Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. A perfeição divina em contraste com a miséria humana deve o quê? Nos constranger e nos humilhar. Deus é tão santo, tão perfeito, tão acima da nossa mente, a perfeição de Deus, que isso deve o quê? Nos rebaixar, nos constranger, nos humilhar. A segunda etapa é o quê? Arrependimento. Reconhecer nossas debilidades, admitindo a culpa e com disposição para a mudança de vida. É o que Davi confessa em alguns de seus salmos. Como no Salmo 32, ele diz assim: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Ele reconheceu seus pecados
ele não encobre a sua culpa e ele sabe que ele é um pecador e que ele errou. Arrependimento é uma tradução do grego metanoia. Quem já ouviu essa palavra? Metanoia, no Novo Testamento, é uma palavra em grego que significa mudança de direção. O arrependimento bíblico é profundo e calcado o quê? Na ação. A gente muitas vezes pensa arrependimento como, eu me arrependi e está tudo certo de ter feito aquilo. O arrependimento bíblico é o quê? Mudança de direção. Jesus disse em Lucas 5:32, não vim chamar justo, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus veio chamar os pecadores para uma mudança total de vida, mudar seus pensamentos e, consequentemente, suas ações. Metanoia é você ir para um lado, em direção ao pecado, e quando você se arrepende, você vira do outro lado, em busca a Deus, a agradar a Deus. Metanoia é isso, arrependimento é isso, é você estar numa direção, mudar totalmente a direção e fazer algo que agrada a Deus. Dessa forma, deve ser o arrependimento na oração de confissão. É confessar que está trilhando o caminho do pecado, se arrepender e mudar totalmente a direção e fazer o que Deus se agrada. Terceira etapa é recebimento de perdão. João em sua carta diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O perdão nos traz a consciência de sermos aceitos diante do Senhor e que fomos perdoados. E a quarta etapa da oração de confissão é aperfeiçoamento moral. É o processo de santificação. Se confessarmos verdadeiramente nossos pecados, o desejo de mudança e aperfeiçoamento moral se confirma pelo fato de não precisarmos fazer o mesmo tipo de confissão para aquele pecado. Ou seja, se realmente houve arrependimento, mudança de direção, a gente não vai precisar fazer o mesmo tipo de oração por aquele pecado. Por quê? Mudamos de direção. Não estamos buscando fazer a vontade daquele pecado, mas estamos buscando fazer a vontade de Deus. E mesmo se houver um deslize, ele não vai ser recorrente. Vai ser muito, muito de vez em quando, até desaparecer. E essa é a santificação, é buscar fazer a vontade de Deus. Eu gostaria de ler uma frase que está no livro, que eu achei bem interessante, que é para a gente refletir nas nossas orações, que é do autor Marcelo de Carvalho Azevedo, que a citação diz assim: toda sorte de oração rotineira, estéril, conformista, que não nos questiona a fundo e não nos leva à restauração ou reordenação de nossos limites, é a negação da oração cristã. Ou seja, todo tipo de oração que é rotineira, que tipo assim, você faz porque virou hábito, que é estéril, que não tem vida, não tem fibra, não tem virilidade, que é conformista, que você se conforma, é uma oração conformista, que você se conforma com o estado que você está, você se conforma com a vida que você vive, que não nos questiona a fundo, que não questiona o que nós devemos fazer, não questiona o que nós somos, qual é a vontade de Deus, e que não nos leva à restauração ou reordenação dos nossos limites. Ela é o que? Uma negação da oração cristã. Ou seja, não é uma oração cristã verdadeira, não faz efeito nenhum. Por quê? Você ora, mas nada muda na sua vida.
você se conforma, você faz uma oração estéril, você faz uma oração que no final não muda a sua direção de vida, não é uma oração cristã, não faz efeito nenhum. E que possamos refletir na nossa oração se realmente ela está do agrado de Deus, fazendo nossas orações estão voltadas para a vontade de Deus, ou se realmente são orações que não têm vida, como os católicos oram, oração do Pai Nosso, mas qual é a mudança de vida que encontra na vida deles orando todo dia a oração do Pai Nosso? Essa é a questão. Devemos orar, mas com fibra, com vontade, mudando nossas direções de vida. E o quarto ponto, a comunhão com Deus e seu agir através de nossas vidas. Quando andamos com Deus, somos trabalhados para perceber o que Ele quer fazer em nós e através de nós. Por meio da oração, podemos desenvolver comunhão com Deus. Pela comunhão com Deus, podemos entender os propósitos de Deus para nossas vidas e seu agir por meio de nós. Algumas vezes pode ser até surpreendente o propósito de Deus, como a reação de Jeremias quando ele foi chamado para o ministério, quando ele foi chamado para ser profeta. Ele disse assim: "Ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem." Mas quando estamos em comunhão com Deus, Deus pode fazer o que Ele quiser na nossa vida. E mesmo que seja surpreendente, Deus vai agir. A oração de Davi, ao ouvir Deus falar que faria Davi tão famoso quanto os homens, mais importante da terra, e que por meio de seus descendentes Deus estabeleceria um reinado para sempre. Qual foi a resposta humilde de Davi? Ele disse assim: "Quem sou eu, ó Senhor Deus? E o que é a minha família para que me trouxesse a este ponto? E como se isso não bastasse para ti, ó Deus, tu falaste sobre o futuro da família de teu servo. Tem-me tratado como um homem de grande importância, ó Senhor Deus." Deus nos escolhe apesar das nossas debilidades e nos dá a visão do que Ele planeja fazer através de nós. George Bernard escreveu: "Ao invés de dependermos das habilidades humanas para traçarmos uma visão e então planejarmos a respeito, Deus confere a sua visão desse futuro a nós." Ou seja, muitas vezes, por causa das habilidades, traçamos uma perspectiva do futuro e planejamos os passos. Porém, qual é a visão de Deus? O propósito de Deus? O exemplo disso é tipo, se eu fosse um bom instrumentista e um belo cantor, poderia pensar assim: eu vou me dedicar ao louvor para ser um ótimo líder de louvor. Mas será que essa é a vontade de Deus? Ou estou me baseando nas minhas habilidades, nos meus talentos? Ter a comunhão com Deus, Ele nos confere a sua visão de futuro a nós, e a partir daí planejamos e seremos bem-sucedidos no ministério. O pastor Diogo que o diga, né? Ele é um ótimo cantor, é um ótimo instrumentista, mas a visão de futuro que Deus deu a ele, o propósito de Deus para a vida dele, é usá-lo no ministério pastoral. Se ele tivesse dedicado ao louvor, ele não seria tão bem sucedido, pois não seria usado para o que Deus o chamou a fazer. E Deus o chamou a fazer era o quê? Ser pastor. No corpo de Cristo, a igreja, não há membro sem função. Somos inclinados a buscar o serviço mais importante ou atrativo, esquecendo que é o Espírito Santo que distribui os dons. E é este dom que o Espírito Santo nos dá que nós devemos exercer. Na vocação divina é importante saber o ponto de partida, que é a manifestação de Deus,
hoje, e o ponto de chegada, que é a certeza do cumprimento da vontade de Deus. Entre um ponto e o outro, no meio da caminhada, não temos como visualizar os passos, porém, Deus ele nos conduz nesse caminho. É preciso estar atento à condução de Deus em nossas vidas e ministérios. Um exemplo disso é George Miller, que foi chamado para ser missionário em Bristol, ajudando os necessitados e fundando orfanatos. Aos 70 anos, cansado e com vontade de se aposentar em uma cidade pequena e passar o resto da sua vida em oração, eis que ele coloca em oração e que seja a vontade de Deus, não a sua vontade prevaleça na aposentadoria dele. E a vontade de Deus era que a aposentadoria dele fosse como pregador itinerante. Não era para ele ficar sentado só orando, era para ele ser um pregador itinerante. Ele foi um missionário transcultural, onde viajou por mais de 40 países por 17 anos, dos seus 70 anos até 86. Portanto, na caminhada da oração, Deus vai mostrando seus propósitos para podermos cumprir sua vontade soberana. E assim qualquer um. Deus pode ter chamado o pastor para ser pastor de Suzuka, mas e a hora de se aposentar? Será que Deus não pode chamar ele para outro local, para ser missionário? É assim com nossas vidas. Deus coloca um propósito, mas também Ele pode colocar outros propósitos. O que a gente tem que estar sensível com a vontade de Deus em oração. Portanto, na caminhada da oração, Deus vai mostrando os seus propósitos para podermos cumprir sua vontade soberana. E na caminhada com Deus, devemos observar a direção de Deus em cada passo. Pois quando descobrimos os propósitos de Deus para nossas vidas, fazemos tudo na liberdade do Espírito Santo, que nos conduz a cumprir a vontade dele. Portanto, a oração leva ao quê? A comunhão com Deus, que mostra o seu propósito para nossas vidas e seu querer através de nós. Nós só descobriremos os propósitos de Deus em nossas vidas quando estivermos em comunhão com Deus. E é por meio da oração. E somos conduzidos a cumprir a vontade soberana de Deus através do Espírito Santo, entendendo o que Ele quer fazer através de nós. Que sejamos como o Senhor Jesus foi em seu ministério terreno, sempre em profunda comunhão e oração, onde sua comunhão era demonstrada pela sua vida e oração. Jesus sempre estava orando ao Pai em todos os momentos. Pela oração, Jesus fortalecia seu espírito. Pela oração, Jesus buscava os propósitos que deveria cumprir no seu ministério terreno. Pela oração, Jesus demonstrava sua íntima relação com o Pai. Portanto, somente na oração podemos desenvolver a imagem perfeita de Deus e também conseguir ver a nós mesmos como Deus nos vê. Essa conversa com Deus cria um relacionamento de comunhão com Deus, pois a oração é encontro com Deus. A oração não é somente uma conversa, é você se encontrar com o seu Criador. A oração é o relacionamento com Deus, é a comunicação entre Deus e o homem. A oração é a comunhão entre Deus e o homem. Então que possamos fazer da oração algo prazeroso, algo marcante, algo que seja muito importante em nossas vidas, porque é o único momento que podemos ter o quê? Comunhão com Deus. É o único momento que podemos conversar com Deus. É o momento que nós temos um encontro com Deus. Que possamos refletir
nesse estudo e que venhamos a ser melhores oradores, buscando a Deus em oração. Amém? E para orar, nesse momento de oração, eu gostaria de fazer outra oração escrita para podermos aprender orações que saiam dessa mesmice, dessa rotina, que nos leve a orar com fervor, com virilidade, não se conformando com nossas debilidades, e que cada oração é um encontro com o nosso Senhor. Amém? Então feche seus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, eu tenho pecado. Permita que eu nunca venha cessar de me angustiar por isso. Nunca esteja satisfeito comigo mesmo, nem pense que alcancei o ponto da perfeição. Mata a minha inveja, controle a minha língua, esmague o meu eu. Dê-me a graça para ser santo, compassivo, gentil, puro, pacífico, para viver para ti e não para mim, para imitar tuas palavras, atos, espírito, ser transformado à tua semelhança, ser consagrado completamente a ti e viver completamente para a tua glória. Liberta-me do apego às coisas impuras, das companhias erradas, do predomínio das paixões más, da adulação do pecado, bem como de seu abismo, que com uma autoaversão, profunda contrição, uma busca intensa de coração, eu venho a ti, lance-me sobre ti, confie em ti, seja liberto por ti. Ó Deus, sempre eterno, ajuda-me a perceber que todas as coisas são sombras, mas tu és a substância. Todas as coisas são como areia movediça, mas tu és a montanha. Todas as coisas são móveis, porém tu és a âncora. Todas as coisas são ignorância, porém tu a sabedoria. Se a minha vida deve ser como um crisol em meio ao calor abrasador, que assim seja. Mas assenta-te próximo à fornalha, a fim de que observes o ouro, para que nada seja perdido. Se eu tenho pecado obstinadamente, aflitivamente, angustiosamente, em graça, arranque meu choro e dê-me música. Remove as minhas vestes de saco e vista-me com a beleza. Acalma meus suspiros e enche minha boca com um cântico. Então concede-me temporada de verão de um cristão. Amém? Que possamos sempre buscar a Deus em oração e que façamos orações como essa oração do puritano, buscando se arrepender e buscando a completa comunhão com o Pai. Amém?